Vamos chegando ao nosso módulo 5, que é o nosso último módulo. Agora vocês já sabem como é que é o processo todo de intervenção e a gente percebe que é um processo dinâmico. Muitas vezes, quando a gente está ali já na fase de investigação detalhada, se descobre uma fonte que não foi comunicada na investigação preliminar e é necessário que se faça uma complementação da investigação preliminar, da confirmatória e que se reveja a investigação detalhada. Isso não é incomum, porque muitas vezes se chegam a determinados valores ou se descobre uma nova substância que não tem uma explicação naquele histórico da área. Aí há a necessidade de voltar àquela primeira fase para a gente fazer novas investigações e entender como é que aquele contaminante apareceu ali, né? Esse processo todo, como ele implica, variáveis, ele é um processo dinâmico. É impossível a gente chegar e estabelecer uma data para um processo desse terminar. Isso também, às vezes, a gente vê em ações judiciais, uma determinação, às vezes, de um juiz ou um pedido para que o processo termine em 5 anos. Isso é irreal. A gente não sabe quando o processo termina, a gente sabe quando ele começa. Mas o tempo que ele vai levar depende muito, mas depende muito mesmo daquilo que a gente vai encontrar, das técnicas que vão ser aplicadas, da eficiência dessas técnicas e como é que isso tudo vai se comportar. Então a gente não sabe, a gente pode até imaginar quanto tempo leva, mas a gente não pode ter certezas. E há algumas incertezas, como eu falei, às vezes a gente descobre coisas no meio do caminho e tem que voltar várias casinhas nesse jogo, mas isso faz parte do processo. Ele é dinâmico e a gente precisa entender isso para que o processo seja gerencial de verdade. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em vista, principalmente quem trabalha no município, são as áreas prioritárias. A gente deve ter em vista que são áreas prioritárias para o município, aquelas regiões em que está ocorrendo mudança de uso, principalmente para o uso residencial ou comercial. Como eu falei no início dessa nossa conversa, São Paulo sofreu um processo de desindustrialização muito grande. Então, são áreas prioritárias para as nossas pesquisas quando a gente tem mudança de uso muito radicais. Então, essas áreas, elas são prioritárias para a investigação. A gente não pode deixar que simplesmente elas se expandam e mudem de uso sem uma investigação prévia, porque a gente pode correr o risco de ter pessoas morando em áreas contaminadas, como foi o caso de Barão de Mauá, em que as pessoas estão morando agora em cima daquilo que era um antigo lixão e a gente teve situações não só de contaminação, mas de risco de explosão. A gente também tem como áreas prioritárias aquelas regiões com evidência de contaminação regional do solo e de água subterrânea. Então, se a gente tiver, por exemplo, Vila Carioca, então são áreas que a gente tem que prestar atenção. Região com restrições legais ambientais, se a gente tiver áreas que são industriais, mas elas estão do lado de áreas preservadas, de APAs. Então, quando a gente tem uma APA, a gente tem uma área que tem restrição legal ambiental. Então, todas as atividades, inclusive pretéritas, que são lícitas dentro dessa área, antes da criação da APA, elas têm que ser olhadas com lupa, porque agora são áreas com restrições ambientais. E região com utilização de recursos hídricos para abastecimento, são os nossos mananciais, são áreas muito sensíveis, então a gente tem também que olhar com mais carinho, são áreas prioritárias porque a gente pode ter o comprometimento do fornecimento de água para a população. E como é que a gente define essas áreas com potencial interesse? Mais uma vez, através do processo de identificação de áreas contaminadas. A gente vai fazer toda aquela avaliação do gerenciamento de áreas contaminadas que a gente já analisou. Então, a gente vai ver se é uma área potencialmente contaminada, se ela, pelas suas características, depois de feita a avaliação agora, confirmatória, a investigação preliminar, ela é suspeita. Se ela for considerada suspeita, a gente passa pela avaliação confirmatória e aí a gente tem as áreas sob investigação e áreas contaminadas, a gente vai para a investigação detalhada, em avaliação de risco, vai fazer um projeto conceitual de remediação, executar esse projeto de remediação e vamos para o final, que é o monitoramento. Então, a gente vai ter que, para todas as áreas que
podem ser consideradas potenciais dentro de áreas prioritárias, a gente precisa exigir que elas que elas iniciem o processo de gerenciamento. Iniciem como? Fazendo a investigação preliminar. O município pode pedir isso? Deve pedir isto. Deve pedir porque essa é uma ação de planejamento urbano. A gente não pode deixar, né, que simplesmente o zoneamento mude, né, os usos sejam alterados sem fazer uma investigação na realidade. Então, o gerenciamento de áreas contaminadas, ele tem total aderência à realidade. Então, se houver a mudança de zoneamento, a gente tem que mapear o que a gente tem naquela zona, né? Não por outro motivo, a CETESB considerou prioritárias, né, a região da Barra Funda, né? Então, os imóveis foram convocados a fazer essa investigação. Na Moca, que também é uma região onde houve um processo de desindustrialização bastante grande, Chácara Santo Antônio, ali perto de Santo Amaro, e Jurubatuba. Então, são 4 áreas que foram identificadas pela CETESB como áreas prioritárias para a investigação dos imóveis. Então, todos aqueles imóveis, né, listados nas resoluções da SMA como potenciais de contaminação, então indústrias, galvanoplastias, gráficas, então a gente tem que fazer, eles foram convocados para apresentar o início, né, da investigação, que é a investigação preliminar. Isso é super importante. A gente tem em curso no Congresso um PL que é a Lei Geral de Áreas Contaminadas. A única norma geral que a gente tem para o país todo, como a gente falou, é a Resolução CONAMA 420, mas é uma resolução, né, uma norma técnica. E existe em curso e em discussão desde 2011 um PL, que é o 2732, que está em discussão e que ele traz esses conceitos que a gente trabalhou aqui e ele tem um substitutivo. Esse substitutivo ele tem algumas novidades que eu vou contar para vocês. A primeira delas, linhas de financiamento e fundos públicos para o financiamento de remediação de áreas contaminadas. Isso é importante porque incentiva, dá recursos para aquele que precisa fazer a remediação da sua área. Ele também cria uma espécie de incentivo para a comercialização de áreas reabilitadas. Isso é incentivos econômicos, né? Aí a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque não basta ter um incentivo econômico e redução de tributação para a comercialização dessas áreas, na medida em que essas áreas elas têm sobre si aquela responsabilidade propter rem e tem a solidariedade entre todos os atores que já atuaram nessa área ou se beneficiaram dela. Então isso a gente precisa ter algum tipo de alteração na responsabilidade, porque senão ninguém vai querer comprar uma área reabilitada. Incentivos tributários também. Então, redução de IPTU, então a gente tem ali uma série de incentivos para o reaproveitamento dessas áreas. É importante que haja incentivos, sim, porque a gente não pode ter esse passivo abandonado nas nossas cidades, mas a gente também precisa entender como é que eles vão ser aplicados para que o interessado não pegue o incentivo e depois desapareça e ainda deixe a área contaminada ali. Um outro ponto importante é quando a gente fala em desapropriação de áreas contaminadas, né? Em geral, né, o município não vai fazer uma desapropriação de uma área contaminada, mas ele pode desapropriar uma área contaminada sem saber. E por que eu digo isso? Porque eu já tive que dar parecer em casos em que isso poderia estar ocorrendo. Então, o município vai desapropriar uma antiga indústria, uma área que era uma antiga galvano ou uma antiga área industrial, de fabricante de tintas, vernizes, e ele não faz uma due diligence, ou seja, ele não faz uma investigação para verificar se essa área tem ou não um passivo ambiental. Se o município ele desapropria essa área, e sem essa investigação, ele corre o risco de estar pagando muito caro por essa área, porque essa área, em verdade, pode ter um valor negativo. Eu posso ter uma contaminação tão expressiva que o imóvel possa não valer nada ou valer muito menos do que o seu valor venal.
Então, a gente pode ter um comprometimento na valorização desse imóvel e aí o município vai ficar obrigado a fazer essa remediação. Lógico que ele sempre pode chamar o vendedor, mas a gente já sabe que isso dá muito trabalho, dá dor de cabeça e imagina se a gente começa a construir um equipamento público, um hospital ou uma creche, numa área contaminada. Existe a responsabilidade em relação a todos aqueles que podem estar expostos, né, àquela contaminação, os trabalhadores da obra civil que podem estar fazendo escavações, estão fazendo ali as fundações e podem ter contato com contaminantes. Isso é muito sério. A CETESB, ela tem um guia para avaliação de potencial de contaminação em imóveis. É um guia de 2003, mas que serve de referência para isso. Então, quando existe a possibilidade de desapropriação de uma área que é potencialmente contaminada, a gente tem que levantar a mão e falar, epa, a gente tem que parar tudo e fazer a due diligence primeiro. Né? Não dá para sair fazendo decreto de desapropriação de área contaminada, gente. Isso é muito sério. A gente também tem, em relação a algumas áreas, um monitoramento preventivo obrigatório. Então, se a gente tem, né, determinadas áreas, lembra que a gente falou dos valores de referência, né? Então, a gente tem os valores de qualidade, os valores de prevenção, e valores, né, depois de intervenção. Quando a gente tem áreas onde ocorre lançamento de resíduos no solo, aterros, por exemplo, a gente já tem que ter monitoramento preventivo. A gente já sabe que está havendo uma intervenção com a deposição de substâncias que podem alterar a qualidade daquele solo, que vão alterar. Então, a gente já tem que ter um monitoramento com aqueles valores de prevenção. Áreas onde a gente tem uso de solventes halogenados, áreas onde a gente tem fundição, recuperação de chumbo, de mercúrio, áreas de reciclagem industrial, são áreas que a gente tem que fazer monitoramento preventivo obrigatório. E onde é que vem esse monitoramento? Na licença de operação. A licença de operação, ela tem que contemplar esse monitoramento preventivo obrigatório, né? E não é aquele monitoramento anual, né? Porque ele não é representativo. A gente precisa ter monitoramentos mensais, pode até entregar para o órgão ambiental semestralmente ou até anualmente, mas o monitoramento, para ser significativo, ele tem que ter um espaçamento menor, para que a gente possa ter realmente não uma fotografia, mas um filme do que está acontecendo naquela área. As áreas, elas podem ser utilizadas durante o processo de remediação. Eu não tenho que parar tudo para usar a área, né? Quando a gente tem áreas que estão em atividade, essas atividades podem continuar mesmo durante o processo de remediação, não tem problema nenhum. E aí, a gente só tem que ter o cuidado de que as atuais atividades não prejudiquem o processo de intervenção. Também pode haver uma situação que é a seguinte: eu tinha uma área industrial, foi desativada e vai ser feito um condomínio. Enquanto eu estou no processo ainda de monitoramento, eu não tenho aquela área reabilitada, mas é possível sim que essa área possa ser já reaproveitada com algumas restrições. E aí é apresentado um plano para a CETESB, e aí a CETESB dá um parecer sobre a intervenção para a reutilização, mesmo antes dessa área ser considerada reabilitada. Se for identificado que não há risco nenhum, né, a gente fez a análise de risco e a gente identificou, por exemplo, que aquela área vai ser toda pavimentada porque vai ser o estacionamento do shopping center, o estacionamento do condomínio, aquela área onde a gente tinha a maior intervenção ou que está sob monitoramento. Então não vai ter contato nenhum, a gente não tem o quê? As vias de transporte, as vias de exposição. Então não há risco para o receptor, a CETESB pode autorizar a intervenção nesses imóveis, mesmo com o projeto de remediação em curso. Isso é o gerenciamento, né? E aí, desde que, claro, as metas de remediação da área estejam em ordem. Uma questão importante são as metas de remediação para áreas com uso tolerado. O que é a área com uso tolerado? Quem trabalha com zoneamento sabe o que eu estou falando, mas para quem não trabalha, às vezes a gente tem um zoneamento, o zoneamento se tornou mais restritivo, então tinha uma área que tinha um zoneamento industrial. E aí no zoneamento seguinte eu passo a ter essa área como de uso misto ou uso residencial. Isso já é mais difícil, mas uso misto é bastante comum.
Então, aquela fábrica que eu tinha ali, ela tem direito adquirido de permanecer ali. Ela tem uso tolerado, né? Então, ela não é mais um uso que o município pretende para aquela região da cidade, mas como ela foi instalada antes, eu tenho um uso chamado de uso tolerado. Quando eu tenho essas áreas e eu vou fazer a remediação dessas áreas, por exemplo, uma área industrial numa área mista ou residencial, aí a meta de remediação, gente, não pode ser mais para o uso industrial. E isso o município tem que intervir. Por quê? Porque se eu tenho ali um uso que é só tolerado, então é uma indústria, ela está ali porque o uso é tolerado, mas o uso futuro dessa área não vai mais poder ser industrial. Quando eu não posso ter ampliação dessa indústria. Por quê? Porque eu não posso ter agravamento daquele uso que é tolerado. Eu tenho só que manter o que eu tenho ali, tá certo? Então, se eu não posso mais ter aquela atividade, né? No futuro, se eu vou ter que, qualquer alteração, eu vou ter que adequar o uso ao uso que o zoneamento permite, as metas de remediação, ainda que a indústria esteja funcionando, elas já têm que prever um uso futuro dentro daqueles previstos pela legislação de uso e ocupação do solo. Então, eu não posso mais me basear só no uso tolerado, naquele uso industrial. Então, vejam bem, se eu tenho uma área industrial que está ali num zoneamento que não é mais industrial, é um uso misto, um uso residencial, eu tenho já que avançar com as metas de remediação, ainda que a indústria esteja funcionando, para os usos permitidos pelo zoneamento, porque são os usos futuros. Então, não adianta a gente querer ali ficar no passado. Aí eu tenho sim que exigir uso futuro. Essa é uma das propostas, inclusive, que a OAB fez para esse projeto de lei, né, que seja observado o zoneamento municipal. Agora, independentemente da gente ter ou não, né, uma nova lei geral de zoneamento, uma nova lei geral de áreas contaminadas, o município já pode intervir. E quando a gente tem uma área industrial numa zona mista ou numa zona mais restritiva, ele deve intervir e pedir para a CETESB que seja observado o uso previsto pelo zoneamento atual da área, tá certo? Porque isso é importante. Por quê? Porque aquele imóvel, ele não está sozinho, ele tem que ser analisado em relação ao seu entorno, né? Então a gente não pode deixar que se perpetue aquela situação para sempre. A meta de remediação para áreas órfãs, esse é um outro problema bastante sério, porque quem determina a meta de remediação para o uso futuro, em geral, é o proprietário ou o detentor da área. E quando a área não é de ninguém? Qual vai ser a meta de remediação para essa área? Qual é o uso futuro que vai se dar para essa área? Então, o que se busca dar é o uso previsto no zoneamento. Aqui também. Né? Então, se a gente tem, no caso do aterro Mantovani, é uma área órfã, né? Qual é o zoneamento previsto para aquela área? É uso industrial. Então, quais são as metas de remediação para aquela área órfã? Uso industrial, porque ela está dentro de um zoneamento industrial. Se não fosse industrial, a gente teria que ver quais são os usos permitidos no zoneamento. E aí, né, a gente não está mais falando, né, do uso futuro determinado pelo proprietário, porque a gente não tem um responsável por ela para dizer o que vai ser no futuro. E esse é um problema bastante complicado. Quando a gente tem essa nova lei, esse projeto de lei em relação a áreas contaminadas, ele vem com a possibilidade de leilão dessas áreas contaminadas. Então, um leilão, principalmente para essas áreas que são órfãs, e aí o interessado vem, arremata essa área e faz o projeto de remediação, né, de uma forma, comprando essa área por um valor, às vezes, bem abaixo do valor de mercado. Mas a gente sabe que tem a responsabilidade própria terreno. Então, ainda que esse interessado arrematar essa área, ele fica responsável não só pela remediação, mas também pela indenização de todos os possíveis afetados por essa contaminação, por todos aqueles que foram contaminados, pela indenização dos imóveis, pela desvalorização dos imóveis vizinhos, né? Então, essa é uma situação complicada, porque quem é que vai querer comprar em leilão uma área que está contaminada,
tendo, né, no futuro a possibilidade de indenização de terceiros, a terceiros. Isso é bem complicado. Então, é preciso também que, para que essa modalidade, né, de incentivo em relação à destinação de áreas contaminadas vingue, né, que se estabeleça alguma coisa em relação à responsabilidade, porque se a responsabilidade continuar sendo ilimitada, eu acho que a gente não vai ter muitos interessados, principalmente, né, se essa área que for a leilão, e isso é muito comum, ela não tiver com a contaminação perfeitamente identificada, ela for só uma área potencialmente contaminada ou uma área suspeita. Então se fez, né, alguma das fases ali do processo de investigação de áreas contaminadas, mas a gente não chegou até a delimitação da pluma. O sujeito vai comprar a área praticamente no escuro. Como é que ele vai fazer, né? Quem é que vai se interessar, né, por dar um cheque em branco? Então, eu vejo com um pouco de ceticismo esses incentivos que estão sendo previstos no PL, sem que exista uma delimitação dessa responsabilidade. Talvez isso seja importante para essas áreas órfãs, para que o poder público possa encontrar interessados por elas, mas aí nesse caso vai ter que haver algum tipo de mitigação dessa responsabilidade em relação a terceiros para que alguém efetivamente possa se interessar na recuperação dessas áreas contaminadas. As perspectivas, né, são essas. A gente tem hoje, né, no Brasil, se iniciando principalmente no Congresso, um debate sobre áreas contaminadas. E a gente vê que muitos estados que não têm ainda uma disciplina em relação a isso e que hoje fazem um gerenciamento caótico dessas áreas, ou para não dizer nenhum, né, começam a despertar para esse problema. Esse é um problema muito sério, é um problema que já é enfrentado no mundo inteiro por países civilizados. A gente sabe que cada vez mais o território ele se valoriza e a gente entende cada vez mais a importância de preservação dos nossos recursos ambientais, não é? Para isso, a gente precisa ter técnicas para o enfrentamento dessas áreas contaminadas. Não basta, né, alguém levantar o dedo e falar, vamos fazer a remediação. Por quê? Porque tem que haver esse protocolo, que é esse procedimento que eu tentei trazer aqui para vocês, nessa breve explicação, para que a gente pudesse ter uma ideia de como esse tema é complexo e de como é necessário que a gente entenda que cada contaminação é única. Por quê? Porque ainda que a gente tenha atividades idênticas, elas podem estar em diferentes locais, a gente pode ter locais mais ou menos impactados, a gente pode ter geologias diferentes, a gente pode ter entornos diferentes, a gente pode muitas vezes ter uma contaminação pequena, mas numa área significativa, então ela adquire uma proporção muito mais relevante do que às vezes uma contaminação gigantesca numa área em que a gente não tem receptores no entorno. Então, tudo isso é importante, não dá para a gente colocar num só balaio. É por isso que a CETESB se empenhou, e aí a gente tem que reconhecer o valor da CETESB, em estabelecer um procedimento para essa investigação e para a intervenção nessas áreas. Não dá para a gente achar que estão todas iguais. Ao contrário, cada uma é única e muito diferente da outra. Em cada uma a gente vai encontrar substâncias de acordo com as atividades pretéritas que foram ali desenvolvidas e a gente vai ter impactos nos vizinhos e nos receptores completamente diferenciados de acordo com as características daquele empreendimento e daquela atividade. É importante que a gente tenha uma lei nacional? Sim, é importante que a gente tenha uma lei nacional para que os outros estados acordem para esse problema. São Paulo está fazendo a sua parte, né? A Prefeitura de São Paulo está fazendo e a gente precisa aprimorar ainda o conhecimento disso no nosso município, trabalhando cada vez mais próximo ao órgão ambiental para que a gente possa entender como é que o passivo no território da nossa cidade pode ser impactante, para que a gente não tenha áreas órfãs sendo ocupadas por população de baixa renda, para que a gente tenha um aproveitamento efetivo desses imóveis e que eles passem de novo a integrar a malha urbana.
né? Então, esse é o trabalho de vocês, esse é um trabalho que eu adoro e é por isso que eu me dispus a falar sobre esse tema e eu deixo aqui o meu e-mail. Eu sei que esse é um tema muito complexo e que eu certamente não consegui abordar tudo que eu gostaria nesses 5 módulos, mas eu fico aqui à disposição de vocês para responder as perguntas. Esse é o meu e-mail, se vocês quiserem mandar as perguntas, tudo aquilo que eu souber, eu tenho prazer em responder, e aquilo que eu não souber, eu tenho bons amigos que vão me ajudar. Muito obrigada, até a próxima!